Urgente. Presidente da Argentina humilha Lula com aula de economia em plena reunião do Mercosul. Durante o encontro entre os países sul-americanos, Javier Milei não economizou nas palavras e deu um verdadeiro show de conhecimento econômico, deixando o presidente Lula completamente sem reação. Em um discurso firme, direto e recheado de dados, Milei criticou os modelos estatizantes e populistas, que, segundo ele, afundaram economias inteiras na região. Olá pessoal, bom dia! Mais um dia aí no país da picanha e da cervejinha. Vamos às notícias de hoje, mas antes, curte, comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Se inscreva aí para dar uma força pra gente. E vamos aqui às notícias, ó. Globo lucra mais durante o governo Lula. Antes da eleição, a família Marinho viu Caixa fechar no prejuízo. É isso mesmo, com o governo do pinguço corrupto, socando, enfiando dinheiro, na Rede Globo, para os artistas e os repórteres falarem bem, do governo. A Miriam Leitão vê o governo tá uma bosta, mas ela tem que falar bem, Mas veja pelo lado bom. É o que a Miriam Leitão gosta de falar, Então, no governo do pinguço corrupto, a gente vê que a Rede Globo está tendo lucro. Vejamos aqui, ó, Dilma Rousseff ainda dormia no Palácio do Alvorada em 2015 e a Rede Globo lucrou 3 bilhões. A petista caiu em 2016. Coincidência ou não, o caixa do Império Marinho começou a derreter, até fechar no vermelho em 2021 com prejuízo de 170 milhões. Mas a sorte virou, isso mesmo, a sorte virou para a Rede Globo no ano seguinte, que melhorou ainda mais depois que Lula voltou a morar em Brasília. Em meio às eleições, o prejuízo deu lugar ao lucro. Globo no prejuízo à eleição, que em 2022 a Globo lucrou 1,2 bilhão. Teve um pequeno solavanco no ano seguinte, com 840 milhões. Mas tudo foi compensado em 2024, quando a joia da coroa dos Marinho voltou a brilhar, 2 bilhões de lucro. No frigir dos ovos, em meio aos 2 primeiros anos de Lula, a Rede Globo lucrou mais do que 4 anos de Jair Bolsonaro. Isso mesmo aqui, ó, apenas 2 anos de Lula, Rede Globo lucrou mais do que os 4 anos que o Bolsonaro esteve no poder. Foram quase 3 bilhões com o petista, contra 2 bilhões do mandato do antecessor. E ainda falta um bom tanto de mandato para fechar a conta e dobrar a meta, coincidência ou não. Então, a gente está vendo aí que a gente sabe que a Rede Globo é uma TV parcial, que tende para o governo. Falar bem desse governo maldito, corrupto do seu Lula. A gente está vendo aí que o Lula está socando, enfiando dinheiro, Lei Rouanet, nos artistas, repórteres, para falar bem desse governo maldito que ele está fazendo. Então, não era de se esperar, Isso não é surpresa, não. Já era de se esperar. E mudando de assunto, Mota diz que Lula só dá ouvidos ao PT e decide definir pauta. É o que eu penso, O Lula só está preocupado em reeleger e ajudar os pelegos amiguinhos dele. Entendeu? O Lula não está preocupado com o povo, coisa nenhuma. Para de achar que esse cara está preocupado com o pobre. O cara vive na riqueza há mais de 40 anos. Então, o presidente da Câmara menciona a falta de diálogo do governo com partidos. Na verdade, o governo do PT, do Lula, não tem programa de governo nenhum, O único programa dele é se reeleger, roubar o povo para poder se manter no poder, Comprar votos. A gente vê que esse governo só pensa nisso. Então a gente vê aí que o governo do PT sofreu uma derrota no Congresso, com a votação do IOF. E agora está recorrendo ao STF, aos 11 amigos do STF. 11 não, a gente pode colocar em uns 8, 9. Porque, ao meu ver, o Congresso derrubou o IOF, um aumento do IOF do governo. O Congresso que é o quê? Representado pelo povo, Câmara dos Deputados e Senado. Mas agora, vamos ter aí o STF decidindo, o STF que foi aí colocado presidente do STF pelo presidente da República. Então nós vamos ver que o povo não vai decidir a vida. Os representantes do povo não vai decidir aí sobre o Congresso, sobre a questão do IOF. Nós vemos aí que os representantes do povo, que é o Congresso, não vão decidir mais. Quem vai decidir são 11 ministros que foram colocados lá, pelo presidente da República. Então, isso sim que é uma afronta à democracia. Ou seja, uma decisão que foi tomada por um Congresso, que é o representante do povo,
vai ser tomada agora por ministros, né? Talvez não serão os 11 ministros que vão decidir, vai ser aí um colegiado aí com 3 ministros que vão decidir essa questão do IOF. É um absurdo isso. Isso que é atentado contra a democracia. Então, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que Lula, do PT, tem priorizado exclusivamente as propostas do PT, ignorando sugestões dos partidos de centro, como PP, União Brasil, PSD, MDB e o seu próprio partido, que é Republicanos, né? Além de criticar a seletividade nas pautas, Mota defende que a Câmara retome protagonismo político e comece a pautar a sua própria agenda. Ele já articula como exemplo uma reforma administrativa e planeja, né, regulamentar a inteligência artificial e de medidas na área da segurança pública, já que o governo do pinguço corrupto, né, não adota nenhuma medida em prol do povo. Então vamos ter congresso, né, apesar de que tem muito congressista filho da puta, que só quer saber de seus interesses, mas pelo menos, né, a gente vê aí que o Congresso está tentando fazer alguma coisa, né, já que o governo do PT já está no fim, não faz nada de bem para a população. E aqui a gente pode ver a notícia, ó, PT gasta 173 mil para impulsionar campanha ricos contra pobres. É isso mesmo, esse governo maldito do PT quer ficar fazendo esse discursinho de merda, querendo jogar rico contra pobre. Que o PS se defende taxação de bilionários, bancos e bets. Lula retoma discurso social no momento de maior desgaste político. É o discursinho de bosta, o discursinho para boi dormir, que o Lula está tentando emplacar, né? Nessa mente de gente burra, esquerdista. Esse discurso aí de jogar rico contra pobre. Na verdade, meus amigos, imposto é ruim para todo mundo. Imposto é ruim para todo mundo. Então, o partido gastador, que é o PT, gastou aí ao menos 173 mil de 26 de junho até sexta-feira, de 4 de julho, para impulsionar anúncios nas redes sociais pedindo uma maior taxação dos chamados super ricos. Então, que as publicações foram veiculadas no Instagram e no Facebook. Olha só, eles impulsionaram uma campanha no Instagram e no Facebook que já custou até agora quase 200 mil reais. Tudo para jogar rico contra pobre. É o que o governo do PT sabe fazer, né? Separar para conquistar, né? Para dividir para conquistar. Então, o que eles fazem? Joga rico contra branco, LGBT contra heterossexual, homossexual, negro contra branco, né? Gordo contra magro. Gosta de fazer isso, rico contra pobre. O governo que só faz isso. O governo que não tem plano, não tem expectativa nenhuma para o Brasil. Então, que é o governo do pinguço corrupto, que está perdendo adeptos, está perdendo cada dia mais eleitores, perdendo aí a confiança do povo, está num esforço para retomar o controle da narrativa no pior momento político do presidente, desde o início do mandato. Há insatisfação no legislativo e na opinião pública com o trabalho do petista. Que trabalho, né? O cara só fica viajando. Já se completaram 117 dias que o Lula esteve ausente. Apenas nesse ano aí de 2025, né? Ou seja, o cara já ficou 117 dias fora do Brasil, só viajando e gastando dinheiro. Então a gente pode ver aqui, ó, Lula com placa pedindo para taxar ricos. Foi visto uma campanha esses dias na Bahia. Boteco do Brasa, mais justiça tributária. Taxação BBB, ou seja, bilionários, bancos e bets. Pobres pagam menos, ricos pagam mais. Sempre vai ser assim. Os ricos sempre vão pagar menos impostos que os pobres, porque os ricos têm artimanha e têm como conseguir pagar menos impostos. Sempre vai ser assim. Ou você escolhe isso, os ricos pagando menos impostos, mas investindo no país, ou os ricos vão sair do Brasil e deixar só pobraiada aqui. Vai virar Cuba, Venezuela. Em tom de conforto, que as peças sugerem resistência do Congresso Nacional à agenda econômica do Executivo. Uma das imagens promovidas mostra Lula segurando uma placa com a frase taxação dos super ricos. Apenas essa peça recebeu 3 mil em impulsionamento em um único dia. Já a campanha com maior investimento até agora foi quem tem mais paga mais, taxação BBB, que consumiu ao menos 90 mil em 5 dias. Então, é o governo, né, querendo fazer média com o povo mal esclarecido, o povo que não entende nada de economia. Já que o governo tem um péssimo economista, Taxade aí, né? Um economista bosta que não entende nada de economia, mais perdido que segue em tiroteio. Quando ele fala, a gente não entende nada que ele fala. Então, é um governo que está,
torcer para acabar, faltando 1 ano e meio para esse maldito desse governo PT acabar, entrar à direita e consertar esse país. Porque do jeito que tá, meus amigos, tá uma zona, viu? Tá uma putaria nesse governo. E vamos ver aqui, ó. Javier Milei dá aula de economia. Chamou de retrógrado um modelo de governo estatizante e populista que impede o crescimento econômico. Na frente do Lula, aqui, ó, o Javier Milei citou o Brasil como exemplo de políticas públicas com inflação, endividamento, aumento de impostos e excesso de gastos. Isso é o exemplo, né? O Brasil é o exemplo de endividamento, aumento de imposto e políticas públicas retrógradas, ultrapassadas. Só na cabeça do Lula ele acha que vai dar certo, né? Coisa da década de 80 que ele quer implantar aqui em pleno 2025. Governo de bosta esse mesmo. Veja só o que foi falado da matéria. Urgente. Presidente da Argentina humilha Lula com aula de economia em plena reunião do Mercosul. Durante o encontro entre os países sul-americanos, Javier Milei não economizou nas palavras e deu um verdadeiro show de conhecimento econômico, deixando o presidente Lula completamente sem reação. Em um discurso firme, direto e recheado de dados, Milei criticou os modelos estatizantes e populistas, que, segundo ele, afundaram economias inteiras na região. Ele apontou o Brasil como exemplo de políticas ultrapassadas, mencionando a inflação, a dívida pública crescente e o excesso de gastos como sintomas claros de um sistema ineficiente. Lula, visivelmente desconcertado, tentou responder, mas foi interrompido por uma sequência de argumentos técnicos e provocações afiadas do argentino, que afirmou: não se combate a pobreza imprimindo dinheiro e aumentando impostos. A sala ficou em silêncio. A reação dos presentes foi de espanto diante da ousadia de Milei e da falta de preparo de Lula. Você acha que Milei fez certo? Lula merecia essa resposta? Quem sai mais forte dessa reunião? Claro que merecia, né? O Lula merece uma resposta à altura, só que o cara não aprende, né? Burro. Só tem 2 feijão no cérebro, 2 miolos de ervilha no cérebro. Cara burro. Então, isso não vai entrar na cabeça desse vagabundo, desse pinguço corrupto nunca, né? Que tem que cortar gastos. Porque ele está pouco se fudendo, né? Ele quer vingar dos brasileiros a época que ele ficou urgente. preso. Entendeu? Então, pessoal, é isso aí. Essas notícias que nós temos para hoje. Curte, comenta, compartilha aqui e se inscreva no nosso canal para dar uma força para nós aí. Muito obrigado, boa sexta-feira, fique com Deus.